Bom, então, boa noite a todas, a todos, a todes. É um prazer estar aqui nessa semana, a 17ª semana, é isso, né? Estudos Clássicos da FEUSP. Bom, então, nessa sessão 8 de comunicação, a gente tem aqui, né? Eu vou coordenar e, ao mesmo tempo, apresentar um trabalho. Então, meu trabalho intitulado O Ensino entre a Vida Ativa e a Vida Contemplativa. Eu sou professor temporário aqui da Faculdade de Educação da FEUSP. Em seguida, teremos o trabalho do professor Arthur Clique de Lima. O Arthur é doutor em filosofia aqui pela USP e é professor da Universidade Federal de Lavras, com o trabalho O Filósofo como Educador, no discurso decisivo de Averroes. E o Gabriel Pedreira de Freitas Capatano, mestrando aqui na filosofia também da USP, Aprendizado, Política e a Pluralidade de Intelectos em Tomás de Aquino. Então, cada trabalho terá aí um tempo de 20 minutos. Caso a gente passe um pouquinho, também não tem tanto problema assim, né? A gente tem aí até as 7 horas, né? A gente tem 1h30 de trabalho. E, bom, mais uma vez é uma honra estar aqui, né, essa semana. Agradeço ao professor Marcos pelo convite e a vocês também, né, que submeteram o trabalho e vão compartilhar conosco uma parte, né, do trabalho de vocês. Bom, então eu vou começar agora aqui. Estou marcando o meu tempo e vou tentar me manter dentro dos 20 minutos. Esse é um tempo, eu acho que é suficiente para apresentar um pouco do problema. Né? Então, eu estudei durante algum tempo a obra da Hannah Arendt, aproximando com a educação, e, bom, a gente sabe que ela publicou um único artigo, né, um único ensaio, um único exercício de pensamento sobre educação, que é intitulado A Crise na Educação, que está publicado numa coletânea de ensaios, intitulado Entre Passado e Futuro. E, bom, nesse ensaio, a Arendt defende uma tese que ainda provoca, eu diria, controversa, que é a ideia de que é preciso separar os domínios da educação e da política. Né? Bom, isso tem um efeito programático no pensamento arendtiano. Isso torna possível que a gente possa cunhar, inventar, forjar um conceito de autoridade que seja válido somente no âmbito da educação. Né? Então, ela vai dizer que o início da nossa tradição de pensamento, que começa com Platão, ele amálgama, né, a noção de autoridade nos domínios público e privado. Então, ela vai dizer que o Platão vai se apoiar na imagem, né, de uma hierarquia entre pai, filho, comandante, tripulação, enfim, vai usar uma série de metáforas, né, que vai colocar aí uma hierarquia, né, entre governantes e governados. E aí, por extensão, a gente teria, né, essa figura de autoridade também no âmbito da educação. Então, a Arendt vai defender a tese de que, no mundo moderno, a gente teria uma perda da autoridade. Então, essa noção que valia antes, ela não serve mais. Né? Então, essa tentativa, né, da Arendt de separar educação e política tem consequências programáticas. Né? Bom, pois bem, qual que é, então, uma das consequências dessa divisão? Tem a ver com a noção de ensino. Né? Então, a Arendt, no início desse ensaio, vai dizer que ela não era uma educadora profissional, então, que algumas questões ela deixaria a cargo dos educadores profissionais, dos pedagogos. Né? Bom, então eu vou ler aqui uma dessas consequências, que está no finalzinho do ensaio, e ela vai dizer o seguinte: não se pode educar... eu vou começar um pouquinho antes aqui. Ó. A educação, contudo, ao contrário da aprendizagem, precisa ter um fim previsível. Em nossa civilização, esse final coincide provavelmente
com o diploma colegial. A gente pode pensar no ensino médio aqui, né? E não com a conclusão do ensino fundamental, né? E não com a conclusão do curso secundário. Então, a gente pode pensar no ensino fundamental e no ensino médio. Pois o treinamento profissional nas universidades ou cursos técnicos, embora sempre tenha algo a ver com a educação, não obstante, em si mesmo, uma espécie de especialização. Né? Então, ela vai defender também a ideia de que, ao contrário da aprendizagem, a educação tem um fim previsível. Ele não visa mais a introduzir o jovem no mundo como um todo, mas sim um segmento limitado e particular dele. Daí o que nos interessa aqui, né? Não se pode educar sem, ao mesmo tempo, ensinar. Uma educação sem aprendizagem é vazia e, portanto, degenera com muita facilidade em retórica moral e emocional. É muito fácil, porém, ensinar sem educar e pode-se aprender durante o dia todo sem, por isso, ser educado. Tudo isso são detalhes particulares, contudo, que, na verdade, devem ser entregues aos especialistas e pedagogos. Então, a Arendt faz aqui esse apontamento sobre o ensino, né? A ideia de que é impossível a educação transmitir algo, iniciar os jovens em um mundo como um todo, sem ensinar. Né? Não obstante, a gente pode aprender o dia inteiro sem que essas aprendizagens sejam vinculadas a uma educação, né? A transmissão do mundo. Bom, então, em que lugar, né, acho que essa é a pergunta do problema, em que lugar o ensino se situa no pensamento arendtiano? Né? Bom, a gente não tem aqui nesse ensaio, então eu vou lançar mão de uma hipótese, né, de trabalho, uma hipótese interpretativa, que está no autor que a Arendt vai, no início da condição humana, tecer algumas críticas em relação à tradução, né, do zoon politikon de Aristóteles em animal social. Ela vai dizer que isso tem problemas, então ela tem uma leitura, né, que ao mesmo tempo tem alguma relação aí com o Tomás de Aquino, mas também tem críticas, né? A Arendt estabelece esse modo de leitura crítico com todos os autores que ela toca. Então, ela nunca se vincula totalmente a um autor, mas sempre com algum tipo de crítica, né? E é no São Tomás que a gente vai achar, então, uma pista, eu diria, para interpretar o lugar do ensino no pensamento arendtiano. Né? Então, está no comentário que o São Tomás faz ao De Magistro, né, do Agostinho, é uma questão disputada. E aí eu vou ler esse trecho e depois volto aqui na Hannah Arendt. Então, no ato de ensinar, cito aqui, né, sobre o mestre do São Tomás de Aquino. No ato de ensinar, encontramos duas matérias, como assinala o fato de o verbo ensinar estar ligado a dois objetos distintos. Um, a coisa mesma que se ensina, e o outro, a pessoa a quem se transmite a ciência. Em razão da primeira matéria, o ato de ensinar pertence à vida contemplativa, mas em razão da segunda, pertence à vida ativa. Então, seguindo essa pista, né, que a gente tem aqui no São Tomás, eu então sustento a ideia, né, essa hipótese de leitura, de que o ensino estaria entre a vida contemplativa e a vida ativa. Né? A Arendt, então, no final dos anos 50, publica A Condição Humana, na qual ela vai descrever, né, essas três atividades da vida ativa, né, a saber, o trabalho, a obra e a ação. Né? E, posteriormente, então, quase depois de 20 anos, na década de 70, no início de 70, ela leciona alguns cursos, né, nas universidades norte-americanas e publica, né, dois desses cursos foram publicados póstumamente, que é o Pensar e o Querer, e o Julgar nunca foi escrito, né, ela faleceu enquanto preparava aí os originais. Então, a gente teria, né, pensar, acho que essa pista nos dá a pensar que o lugar do ensino, portanto, entre a vida contemplativa e a vida ativa. Né? Então, isso traria uma chave de leitura aí para a gente aproximar esses dois domínios que ela explora com bastante, eu diria, profundidade, né? Com bastante profundidade. Então,
daria uma pista para a gente localizar, né, o lugar do ensino, já que ela relega essa questão para os especialistas e os pedagogos, né? Então, eu acho que claro, né, precisaria de mais tempo para entrar nessas relações do ensino com a vida ativa e com a vida contemplativa, mas acho que o tempo aí já está quase no limite, né? Tem 2 minutos só. Então, bom, por hora era isso que eu queria apresentar, um pouco do problema, né, e dessa hipótese de leitura. Acho que em 20 minutos é o que eu consegui fazer por hora. Agradeço a atenção de vocês, e eu passo então agora a palavra ao Arthur de Lima, com um trabalho intitulado O Filósofo como Educador no Discurso Decisivo de Averroes. Boa tarde, gente, mais uma vez. Bom, obrigado, Eduardo, pela acolhida aí na mesa. Eu queria agradecer à comissão organizadora do evento, né, pelo evento. Não é a primeira vez que eu participo, né, de um evento aqui. A experiência é sempre muito legal, né. Eu proponho, né, aqui enquanto apresentação, um tema que eu tenho revisitado já ao longo de muito tempo, e é um dos temas, por assim dizer, secundários da minha pesquisa, né? Eu tenho enfrentado o pensamento do Averroes muito diretamente, né, ao longo da minha vida acadêmica inteira, mas tenho ficado mais diretamente restrito, né, principalmente no âmbito dos comentários à obra do Aristóteles, e essas temáticas relacionadas ao contexto histórico, ao contexto político no qual o Averroes está inserido, é algo que eu tenho feito já há algum tempo, mas ocasionalmente aqui e ali, né? E isso tem se revelado bastante interessante. Já publiquei alguns artigos, inclusive, em relação a esses temas, né, relacionados à questão política no pensamento do Averroes. E me voltei mais uma vez para esse tema exatamente para pesquisar um aspecto bastante curioso do trabalho intelectual do Averroes, que é o fato dele ter comentado, ao longo da sua jornada, né, intelectual, a sua vida intelectual, ele ter comentado praticamente todas as obras do Aristóteles que chegaram até ele, e no meio de todas essas obras ele comenta também a República do Platão, né? Ele faz um comentário à República do Platão. Supostamente, o que os historiadores contam é que muitas vezes é contada essa história de que o Averroes teria comentado a República do Platão por não ter acesso à política do Aristóteles, por exemplo, né? E que, em função disso, ele comentaria a República do Platão, e ele mesmo indica, né, tendenciosamente ali, que está fazendo isso porque não tem em mãos a política do Aristóteles, mas ele, ao mesmo tempo, dá um uso bastante interessante para esse comentário, né, e reverberações desse comentário aparecem em outros aspectos do pensamento do Averroes, sobretudo essa obra, né, que eu comento aqui na minha fala, que é o Discurso Decisivo, né? Por quê? Porque uma dessas teses, né, e a tese que eu trabalho aqui hoje mais principalmente, é a que dá uma ênfase muito grande para o papel do filósofo, do estudante de filosofia, dentro da sociedade pensada, né, pelo Averroes. Preciso falar também o seguinte, né? O contexto no qual o Averroes está inserido, o contexto social no qual o Averroes está inserido, está passando por uma reforma política, né? Uma reforma estrutural. A gente tem uma orientação, né, de um califado que está tentando superar, né, a herança de um califado antigo que foi sobreposto, né? A reforma a gente conhece como reforma almôada, né? A reforma do califado almôada, que está superando, né, a dinastia dos almorávidas, né? E o Averroes está diretamente, intelectualmente implicado nessa reforma, né? Então, a discussão sobre os rumos da cidade, sobre os papéis sociais, né, está muito quente, por assim dizer, né? O Averroes, como juiz, é uma figura pública que tem, né, por obrigação de função,
se manifestar em relação a diversas questões, e uma delas, né, é a questão do papel da filosofia dentro do ambiente social, né? O discurso decisivo, ele é um título encurtado, né, porque o nome do texto completo, aproximado, é o livro do discurso decisivo sobre a conexão religiosa existente entre a religião e a filosofia, né? Uma coisa grande, assim, enorme, né? Mas o ponto é esse, a tese principal é a de que não há desarmonia entre a lei religiosa e a filosofia, né? E o ponto, né, que está em jogo aí, da questão educacional, né, mais diretamente envolvida, é o fato de que o Averroes coloca como posição prioritária, né, como posição prioritária dentro da cidade, como aquela pessoa ou grupo de pessoas que tem, né, que teria como obrigação a educação do povo, por assim dizer, não seria exatamente o líder religioso, mas aquela pessoa que fosse adequadamente treinada na filosofia aristotélica, né? Que fosse treinada na filosofia aristotélica significa basicamente o seguinte, que soubesse usar a demonstração, usar o silogismo em seus múltiplos aspectos, né? E nem preciso dizer que essa tese foi bastante atacada, né? Ou seja, o Averroes é bastante problemático no seu contexto de origem, exatamente porque essa tese foi rejeitada em muitos campos, né, vamos dizer assim, porque propõe, entre outras coisas, que se use o Aristóteles, ou se use o silogismo aristotélico para interpretar as escrituras, né? E o legítimo intérprete das escrituras seria esse indivíduo treinado pelo órgão do Aristóteles, né? Ou seja, é uma tese bastante problemática. Os especialistas, né, discutem muito sobre isso no sentido de tentar entender o que o Averroes está querendo fazer, né? Ou seja, ele quer defender a filosofia, ele quer legitimar o papel da filosofia na sociedade, ele quer legalizar o papel da filosofia enquanto pertencimento num certo ambiente social, né? Ele quer, há quem diga, por exemplo, que ele quer divinizar a filosofia, né? Transformar a filosofia, elevar o status da filosofia a um outro patamar, né? A tese do Averroes aqui ela é um pouco diferente, inclusive, dos seus contemporâneos, né? Para quem, né? Há quem diga muito, por exemplo, né? Que a filosofia deveria entrar em substituição ao aspecto religioso, né? E que o religioso deveria ser guardado somente como controle da população, ou seja, os indivíduos que não têm a capacidade de autonomia atingida pela filosofia deveriam ser governados pela religião, e aqueles que conseguissem essa autonomia não precisariam desse governo, né? O Averroes não é tão radical assim, ele acredita, né, ou pelo menos escreve, né, a partir de uma ideia de que o verdadeiro filósofo é também o verdadeiro crente, porque a filosofia não pode ser um entrave à lei religiosa, exatamente porque ela é autorizada pela lei religiosa, né? Então, a primeira prova que o Averroes tenta indicar aqui no discurso decisivo é exatamente essa, né? De que se o filósofo é o legítimo intérprete da escritura, né, significa que a filosofia é legitimada, né, ou orientada positivamente pela própria escritura, né? Ele cita no texto diversas passagens, não me cabe citar elas aqui, elas estão bem no início, mas ele cita diversas passagens do Corão em que o próprio texto sagrado estimula a busca intelectual, né, pelo conhecimento. Então, ele usa essas passagens para indicar que a filosofia seria um caminho positivo ao assentimento religioso, né? Ou seja, que indivíduos, né, se fossem proibidos de estudar filosofia, seriam proibidos, por exemplo, de assentir corretamente à religião, né? Esses indivíduos não teriam condições de ter a compreensão necessária de Deus que eles precisam para poder se converterem ao Islã, né? Então, eles não conseguiriam alcançar as condições necessárias para se converter ao Islã se eles fossem proibidos de estudar filosofia, né?
Então, a filosofia ela tem que ser autorizada, porque ela está, né, do ponto de vista legal, ela está autorizada pela escritura, segundo Averroes, né, ele está defendendo isso, né, porque dizer que, né, colocar uma proibição aí nesse horizonte seria também impedir que alguns indivíduos tivessem acesso àquilo que eles necessitam para se converterem ao Islã, né? Então, o primeiro ponto é exatamente esse, né? O de legitimar a defesa da filosofia, e essa legitimação da defesa da filosofia se segue exatamente de um papel, né, a ser ocupado por esse que é capaz de estudar, né, a filosofia. Tese polêmica também, né, o fato de que a filosofia não é para todos, né, ou seja, Averroes vai dizer que isso não significa que o estudo de filosofia deva ser estimulado entre os povos, porque o silogismo, embora seja algo tecnicamente muito importante, muito útil, nas mãos erradas, né, vai fazer com que os indivíduos sejam levados ao engano, por assim dizer, né? Obviamente, essa obra é uma obra de ataque, então ele tem inimigos a quem está diretamente se referindo, ou seja, são pessoas que supostamente usariam o silogismo, mas usariam com finalidades outras, né, para encaminharem em outras direções, e ele está dizendo, olha, não significa que é para todo mundo, né? Ele vai separar os homens em classes, né, de homens, dizer que aqueles que são capazes de estudar filosofia, aqueles que não são capazes, né, de ultrapassar esse registro, né, do retórico, do dialético, né? É interessante porque o filósofo, e ele diz isso com todas as letras no texto, ao tornar-se capacitado, né, pelo estudo da filosofia antiga, esse indivíduo ganharia a possibilidade de ser um intérprete das escrituras, e ao ser autorizado a ser o intérprete das escrituras, esse indivíduo também adquire com isso uma carga de responsabilidade extra, né? Que responsabilidade extra seria essa, né? Seria exatamente o seguinte, né? No momento em que esse indivíduo tem acesso a esse domínio demonstrativo do texto sagrado, ele tem acesso a um tipo de revelação que não foi dada aos homens comuns, né? E isso acrescentaria, do ponto de vista da sua compreensão, né, pelo menos a princípio, acrescentaria um certo amplo domínio das imagens, né, relacionadas ao texto. Então, esse indivíduo, quando alcança uma compreensão demonstrativa, ele alcança também um domínio muito mais claro das etapas anteriores, né, da apropriação das imagens, das apropriações simbólicas, metafóricas, retóricas, dialéticas, né, todas essas passagens, né, relacionadas a tudo aquilo que antecede a demonstração propriamente dita, seriam mais bem dominadas por esse indivíduo. E, nesse sentido, esse indivíduo adquire uma segunda responsabilidade, que é o fato de ser o intérprete, né? Ao ser o intérprete, ele passa a se responsabilizar não só pela sua própria condução, mas também pela condução dos demais indivíduos que não são capacitados, segundo ele, para compreenderem demonstrativamente o texto sagrado, né? Então, o filósofo adquire a função de ser aquele que aponta a correta interpretação para os demais indivíduos, né? Ou aquele que fornece as imagens para os indivíduos que não têm condições de fazer leituras, né, que sejam demonstrativas ou que apontem para aspectos que extrapolem, né, ou que alcancem um domínio mais essencial da interpretação, né? Ele adquirindo, nesse caso, essa bagagem extra, vamos dizer assim, né? Isso não se desencontra, por exemplo, com o que eu disse no início, né, que é quando o Averroes parece se aproveitar muito de uma leitura feita do seu comentário à República do Platão, né? Porque, obviamente, né, a figura do filósofo ela vai estar associada a uma espécie de casta, né, que controla a direção intelectual da cidade, vamos dizer assim, né, que controla o que conduz à interpretação correta, qual é o sentido religioso e político que a cidade deve tomar, né?
longamente, né, ele trata desse assunto no seu comentário à República do Platão, e, inclusive, dedica longas passagens a dizer sobre as qualidades que o filósofo deve ter, né, que o sábio deve ter para alcançar essa alcunha de sábio, né? E uma das coisas que está na lista, muito interessante, é ter facilidade em encontrar o termo médio do silogismo, né? Então, indivíduos que tenham a perspicácia de encontrar o termo médio do silogismo estão capacitados, né? Tem outras características, uma delas é a memória, outra é a paciência, etc., mas talvez a mais interessante é a facilidade de encontrar o termo médio, né? Muito inspirado, por exemplo, em passagens dos Segundos Analíticos, do Aristóteles, onde o próprio Aristóteles diz, né, que encontrar o termo médio sem o silogismo é uma perspicácia, né, muito, muito grande do cientista. Então, talvez, é muito provável que isso esteja inspirando isso, essa lista, né, que o Averroes está elaborando. E não sem propósito também, a figura do próprio califa vai ser relacionada à filosofia, né? O Averroes está pensando também um rei filósofo, né? Claro, nos seus termos, mas se a casta das lideranças intelectuais está relacionada diretamente ao estudo da filosofia de Aristóteles, o governante, né, o califa, também deve ser alguém versado nessas mesmas capacidades, né, nessas mesmas categorias de conhecimento, né? Exatamente por quê? Porque o que está em jogo aqui é o fato de que a filosofia, enquanto tal, uma vez que ela capacita os indivíduos, né, para que se aproximem de um conhecimento que extrapola as imagens simples, né, das coisas, fornece um conhecimento que forneceria o essencial, né, ou que apontaria para o essencial, esse indivíduo passa a ocupar um papel de educador dentro da cidade pensada pelo Averroes, né, porque o papel de educador no sentido de que é ele que dá, né, ele que é capaz de fornecer para os indivíduos que não têm condições de fazer uma leitura, né, essencial das escrituras, essencial no sentido de demonstrativamente orientada, né? Esse indivíduo capaz de fazer isso é o que se responsabilizaria por guiar o assentimento dos demais indivíduos, né? Do povo da cidade, que não é capaz, né? Segundo Averroes, não seria capaz de acessar o texto sagrado neste nível de interpretação, sem o auxílio, né, de alguém que o faça. Gente, muito obrigado. Eu fico por aqui, meu tempo já se foi. Obrigado. Obrigado, Arthur. Obrigado. Vou, então, seguir com as apresentações e a gente tem depois um tempinho para conversar, perguntar e fazer ressoar, né, a leitura aí de cada um. Eu vou passar, então, a palavra para o Gabriel, que vai apresentar, então, um trabalho intitulado Aprendizado, Política e a Pluralidade de Intelectos em Tomás de Aquino. Oi, tá bom. Eu estava... Como a questão da disputa do intelecto começa em Averroes, eu escrevi o texto ontem esperando que eu não fosse repetir nada que o Arthur falou, infelizmente não vou repetir. E aí outra coisa só que eu quero fazer de comentário prévio é que eu estou falando da recepção já latina da discussão de Averroes, né? Então o que eu vou falar do Tommaso d'Aquino, não sei se ataca diretamente a Averroes, tanto quanto os averroístas latinos. Então, com esse introito, eu gostaria de falar sobre alguns argumentos do opúsculo A Unidade do Intelecto contra os Averroístas, do Tomás de Aquino, e, sobretudo, chamar a atenção para alguns elementos que podemos derivar dessa discussão metafísica sobre o intelecto para entender a compreensão escolástica de política e de educação. Farei isso em 3 passos. Primeiro, vou fazer uma breve apresentação do tema que estava em disputa acerca da pluralidade do intelecto, fazer uma contextualizada. Depois, direi o contexto da discussão e como isso influenciou uma parte do que eu acho que é a produção de bibliografia secundária sobre isso. E, por fim, eu vou ler e comentar mais especificamente o argumento de política e o argumento de ensino e tentar fazer alguma conclusão a partir disso. Primeiramente,
farei uma rápida recapitulação da disputa, ou pelo menos de como esta chegou ao mundo latino do século XIII, na qual Tomás a recebeu. A teoria aristotélica do conhecimento das essências, que foi sobretudo formulada no Tratado de Aristóteles do De Anima, culmina com a passagem daquilo que é conhecido da faculdade sensível do conhecimento, que conhece a coisa nas condições particularizadas em que a espécie é dada no mundo sensível, tal como, por exemplo, conhece a espécie homem, tal como é neste homem concreto, Sócrates ou Platão, materialmente determinado e que percebemos com os sentidos, e a passagem desta faculdade sensível para a faculdade inteligível, que conhece as coisas desprovidas justamente dessas condições concretas da materialidade determinada. Ou seja, o intelecto conhece o homem não enquanto é Sócrates ou Platão, este homem nesta região designada da matéria, mas naquilo que ele tem prescindindo dessas condições e que pode ser universalmente comparável com outros homens. A teoria aristotélica, seguida nesse ponto pelos medievais, era de que uma faculdade só poderia conceber aquilo que concebe desprovida de qualquer materialidade se fosse ela também imaterial. Então, teríamos duas operações, as quais corresponderiam duas faculdades ou dois intelectos distintos. A faculdade que tornava aquilo que estava sensível e de acordo com as condições da matéria em uma concepção imaterial desprovida desta singularidade material, e uma segunda faculdade distinta que receberia e guardaria essas concepções imateriais em sua memória. A primeira era chamada intelecto agente, a segunda, intelecto material ou possível, dependendo da tradição de recepção aristotélica que estejamos tratando. Ambos os intelectos foram assuntos de disputas e controvérsias. Focarei, porém, no segundo, o intelecto possível, e a controvérsia que fora tematizada pela recepção do comentador árabe Averroes. Os seus leitores latinos, sejam eles seus partidários, que receberam historicamente o nome de averroístas latinos, sejam seus opositores, construíram a sua posição sobre o intelecto possível aristotélico, em poucas palavras, do seguinte modo. Eu disse agora há pouco que o intelecto, para conceber e guardar essas concepções puramente materiais, precisava ser, ele também, imaterial. Ora, o homem aristotélico é material, não apenas quanto a seu corpo, como é patente pelos sentidos, mas também de acordo com a sua alma que, longe do timoneiro miseravelmente agrilhoado a um corpo-barco que lhe era essencialmente alheio da metafísica platônica, é, nas palavras do próprio Stagirita, o ato primeiro do corpo natural orgânico. Em outras palavras, é apenas a determinação última a que dá as operações de sentir e mover ao seu corpo, e que, como operação deste, é tão material quanto ele próprio. Se o intelecto é, por definição, imaterial e o homem, enquanto composto de alma e corpo, é completamente material, então, raciocinava o Averroes lido pelos latinos, o intelecto e o homem não podem coexistir numa mesma e única substância, mas têm de ser numericamente distintos como um este e um aquele. O conhecimento intelectual, nesse quadro conceitual, não era a continuação de um processo através das várias faculdades internas de uma mesma substância complexa, mas uma operação complexa entre duas substâncias distintas, com constituições ontológicas radicalmente distintas e redutíveis uma a outra reciprocamente, o homem de um lado e o intelecto do outro. Porém, a leitura latina de Averroes dá um passo além, corolário lógico do que acabou de ser dito. Se o intelecto é outro em relação ao homem, é também outro em relação às condições materiais que o designam a ser este indivíduo distinto de outros homens. Portanto, enquanto Sócrates e Platão são dois homens numericamente distintos, como este e aquele homem, o intelecto desprovido da materialidade que faz com que um seja um nessa porção da matéria e outro seja outro naquela outra porção, só pode ser um único, porque não há nenhum outro critério de distinção intraespecífico que não seja o ser aqui e ali distintos dado pela matéria. Em suma, apenas um único intelecto possível, mas há vários homens distintos que se comunicam com ele numa complexa, plurissubstancial operação de conhecimento. Este único intelecto é o mesmo que entra em contato e comunhão intelectiva com Sócrates e Platão, e, de fato, todos os homens. Ademais, enquanto instância não apenas de recepção e concepção dessas naturezas intelectuais, mas o tesouro de nossa memória, é uma e a mesma memória intelectual que todos os homens partilhamos. Esta leitura de Averroes, então,
se estrutura em torno de dois momentos. Porque o homem, corpo e alma, é material e o intelecto, por sua própria operação, é imaterial, então eles são reciprocamente irredutíveis e numérica e realmente distintos como um e outro. E, como corolário necessário disso, B, em não havendo critério material na metafísica aristotélica latina do 13 para distinguir um e outro intraespecificamente, é apenas um único intelecto possível compartilhado por toda a humanidade. Então, Sócrates e Platão têm o mesmo intelecto. E nós também. Essas duas teses causaram, porém, não pequeno alvoroço no mundo parisiense de metade do século. Não temos tempo aqui para entrar na história das diversas tentativas de condenação da defesa e ensino público dessa tese e a excomunhão daqueles que a professassem, o que culminou nas célebres condenações de 1277. Porém, quero sintetizar o clima da época com esta célebre condenação pública de Boaventura, franciscano contemporâneo de Tomás e professor também na Paris daquele momento, no sermão de Quaresma de 13 de março de 1267. Diz Boaventura, cito, da ousadia atrevida da investigação filosófica procedem os erros em filosofia, como sustentar que o mundo é eterno e que há um só intelecto em todos. Com efeito, sustentar que o mundo é eterno é perverter toda a escritura sagrada e dizer que o Filho de Deus não se encarnou. Mas sustentar que há um só intelecto em todos é dizer que não há nem verdade da fé, nem salvação das almas, nem observação dos mandamentos. E isto é dizer que o pior homem se salva e o melhor é condenado. Fim de citação. O que quero reter dessas graves acusações, não explicitamente endereçadas a ninguém aqui, não é apenas o seu caráter dramático ou grave, embora seja uma lição interessante ver o peso colossal que há em uma aparentemente hermética disputa metafísica do detalhe de uma interpretação de Aristóteles. Antes, quero focar que as principais consequências polêmicas que animaram espíritos naquele tempo foram as de consequências ético-teológicas. Explicitemos sinteticamente. Seja em boa metafísica neoplatônica ou boa metafísica aristotélica, a vontade, ou seja, a faculdade superior do querer, é uma operação também imaterial e intelectual, portanto, também pertencente ao intelecto, por motivos específicos que não convém recuperar aqui, porque senão eu ia perder tempo demais. Se a vontade é uma faculdade do intelecto, e, nesta leitura latina de Averroes, o intelecto é um para todos os homens, segue-se de ambas as teses que a vontade também é uma e a mesma para todos os homens, e, portanto, em última instância, as escolhas éticas de cada homem não podem ser reputadas a cada homem individualmente, porque eles não têm a palavra final em nenhum assunto no qual agem, mas, antes, devem todas ser reputadas ao intelecto único e vontade única, que tem a palavra final na decisão moral de todos os homens e de cada um deles. Se o homem não tem a palavra final em suas ações morais, não se pode justamente louvá-lo pelas suas boas ações ou responsabilizá-lo e puni-lo pelas más. Por isso, Boaventura diz que não há salvação das almas e o melhor homem é condenado junto com toda a sua espécie. Esta preocupação teológica, porém, está longe de ser exclusiva do franciscano. Entre outros, foi compartilhada também pelo próprio Tomás, que a considera tanto que abre o texto polêmico do Contra Averroes, dizendo, e todas as citações do Tomás estou fazendo de acordo com uma tradução do Carlos Arthur, publicada pela Voz, com algumas alterações minhas. Diz Tomás, a supracitada posição, a do Averroes, é errônea por ser contra a verdade da fé cristã. Com efeito, subtraída dos humanos a diversidade do intelecto, é supressa também a retribuição dos prêmios e das penas, e até a sua diversidade, ou seja, a diversidade das almas. Fim de citação. Essa importância teológica, porém, eu creio que enviesou muito da recepção odierna da disputa medieval. Com exceção do trabalho recente do Deliberrat, que é um comentador francês, que viu nisso uma origem da disputa, nessa disputa, a origem sobre intelecto e ato intelectivo, um momento na constituição do sujeito moderno, a maior parte da bibliografia, inclusive alguns dos outros textos do Deliberrat, consagrada ao tema, foca nesse aspecto de como a filosofia aristotélica, ou certa leitura dela, entra em conflito com uma verdade da fé cristã. E aí vira facilmente por uma... E ainda tem, além disso, contribui a isso, uma contingência histórico-sociológica
de que boa parte dos assim chamados averroístas latinos, do qual o principal nome que nos restou é o do professor Sigério de Brabante, pertenciam à Faculdade de Artes, na qual se ensinava a filosofia aristotélica como pura filosofia em caráter propedêutico às demais ciências e faculdades superiores. Ou seja, era como se fosse a Faculdade de Filosofia, na verdade, apesar do nome. E os seus mais veementes opositores, dentre os quais os próprios Boaventura e Tomás, eram quadros docentes da Faculdade de Teologia, que usava a filosofia aristotélica para ensinar a teologia, seja natural, seja, sobretudo, a revelada cristã. A partir disso, muitos desses comentadores, sejam filósofos ou historiadores, montam muitas dicotomias, umas mais interessantes, outras menos, entre teologia e filosofia, entre Aristóteles e cristianismo, entre fé e razão, faculdade de teologia e faculdade de filosofia, uma razão em livre exercício laico intelectual e uma força dogmática intolerante ao diálogo e ao discurso livre. E eu não acho que não haja mérito nessa concepção, eu só acho que é interessante focar outras dessas discussões possíveis. Agora eu vou ler os dois, o argumento político e o argumento da educação. Vou começar pelo argumento político. Então, começo lendo o texto do próprio Tomás. Se, portanto, há um único intelecto para todos, segue-se, por necessidade, que haja um único, o intelecto, que intelige, e, por conseguinte, um único que quer e um único que utiliza, por escolha de sua vontade, em tudo aquilo em que os homens se diversificam entre si. Disto segue-se ainda que não haja nenhuma diferença entre os homens quanto à escolha livre da vontade, mas seja a mesma vontade para todos. Se o intelecto, no qual somente reside a primazia e o domínio na utilização de tudo mais, é um único e indiviso em todos, o que é manifestamente falso e impossível, pois é incompatível com o que aparece e destrói toda a ciência moral e tudo o que pertence ao convívio social, que é natural aos homens, como diz Aristóteles no primeiro livro da Política. Fim de citação. Vejamos aqui, tanto para a fundamentação da ciência do social e do político, quanto para o próprio fenômeno na coisa da política, Tomás recorre a um dos argumentos que acima, a um dos mesmos argumentos que acima foram usados para justificar a distribuição de punições e recompensas no juízo final. Segue-se da pluralidade de intelectos a pluralidade de vontades e, conversamente, segue-se da unidade de um intelecto para todos os homens à unidade de uma vontade para todos os homens. E o que temos, então, para atacar a tese da unidade da vontade é uma refutação por absurdo. E a consequência absurda que provará a falsidade da tese é justamente o fato fundante do político e do social e das suas respectivas ciências. Se houvesse uma única faculdade volitiva compartilhada por todos, da pluralidade humana não se seguiria uma pluralidade diferente de diferentes vontades e desejos, e, portanto, diferentes hábitos sociais ou diferentes posições políticas, mas haveria uma única vontade conduzindo e coordenando toda a pluralidade de indivíduos. Ora, Tomás critica, isso é contrário aos fatos e à ciência, porque nos aparece o contrário. Pontua aqui que esse aparecer de aparece não é no sentido de aparência falsa, mas o sentido só de manifestação sensível da essência necessária. E o que observamos, ou seja, o que nos aparece como fundamental da política, é a contraposição de diversas vontades das diversas facções e pessoas que compõem um corpo social, irredutíveis e inexpurgáveis, mesmo nas tentativas de criar uma vontade única do soberano. Mesmo quando a gente tenta fazer teorias que coligem as diversas vontades numa única vontade soberana, ainda é um fato inegável que há uma diversidade de vontades na comunidade humana. Portanto, a pluralidade de intelectos e vontades individuais, longe de fundamentar uma negação do campo do político, é justamente a sua condição mesma de possibilidade metafísica. E uma teoria que negasse a pluralidade intelectual dos homens negaria, ao ver de Tomás, a pluralidade de vontades e o conflito mesmo que é a essência da política. E agora, para terminar, eu vou ler e comentar rapidamente o trecho da educação. Diz Tomás, cito, se o intelecto atualizou-se através de algum dos humanos precedentes, atualizar-se é ganhar ou adquirir, de acordo com algumas espécies inteligíveis, e foi conduzido à perfeição de acordo com o hábito da ciência, esse hábito e essas espécies permanecem nele. Ora, uma vez que, segundo Aristóteles em De Anima 2, todo recipiente está desnudo daquilo que recebe, será impossível que,
pelo meu aprendizado e pela minha descoberta, essas espécies inteligíveis sejam recebidas no intelecto possível. Com efeito, mesmo se alguém disser que, pela minha descoberta, o intelecto possível se torna em ato de acordo com algo pela primeira vez, por exemplo, se eu descubro algo dos inteligíveis que não foi descoberto por nenhum dos meus predecessores, no entanto, ao aprender, isto não pode acontecer. De fato, eu não posso aprender a não ser o que o docente sabe. Fim de citação. De novo, temos aqui uma refutação pelo absurdo. Aqui está em jogo o que eu dissera anteriormente, de que o intelecto possível é, além do local de recepção e concepção das noções inteligidas, também o tesouro da memória intelectual. Ou seja, além de um único intelecto e uma única vontade, todos os homens compartilhariam uma mesma memória intelectual. Porém, como as intelecções têm uma existência como intelecção na mente, aquilo que já foi inteligido permanece na memória e não pode ser conhecido pela primeira vez, uma segunda vez, obviamente, o que é sintetizado pela frase da autoridade do Aristóteles, segundo a qual aquilo que recebe está desnudo daquilo que recebe. No caso do intelecto, não pode surgir uma nova intelecção daquilo que já se tenha conhecido, e, portanto, já estava contido na memória do intelecto. Em síntese, não podemos aprender duas vezes a mesma coisa. Ora, esse princípio ganha uma dimensão nova quando adicionado à tese dos averroístas latinos. Se a memória é uma única e mesma para todos os homens, não apenas um homem individual não pode conhecer ou adquirir uma nova intelecção daquilo que ele mesmo já conhecera, ele também não pode adquirir uma intelecção nova de qualquer coisa que qualquer outro homem, em qualquer outro momento da história, já tenha conhecido. Se a memória é a mesma, aquilo que foi conhecido por outro homem já está presente no intelecto compartilhado e, portanto, ele não pode receber uma segunda vez por um novo homem. Ou seja, no caso das descobertas, ainda nós podemos descobrir uma coisa que mais ninguém tenha descoberto. Porém, isso não vale para o aprendizado, porque o aprendizado é a passagem teórica de um conhecimento do docente para o discente. Ora, essa transmissão depende de que o docente tenha em seu intelecto aquilo de que dará um conhecimento intelectual. E o aluno precisaria não ter exatamente a mesma coisa, porque se seu intelecto já tivesse aquilo, ele não estaria apto a receber o que ele já conhecia. Aprender depende, portanto, de que o mestre tenha em sua memória intelectual aquilo que ensina e o aluno não tenha na sua memória intelectual aquela exata mesma intelecção que está sendo ensinada, para que haja transmissão do conhecimento intelectual. Ora, se for um único intelecto e uma única memória, esse fenômeno docente seria impossível. Ou ambos não teriam aquela intelecção do assunto ensinado no dia, e então o docente não teria nada a ensinar, ou ambos tê-la-iam, e, portanto, o aluno já teria intelecção e, portanto, não poderia receber nada de novo do seu professor e, portanto, não poderia aprender. Portanto, se a educação é uma transmissão de conhecimento intelectual, é preciso que o intelecto do professor e do aluno sejam radicalmente diferentes. E, portanto, o professor e o aluno também difiram em vontade, interesse, pontos de vista, etc. E aí eu só concluo pontuando rapidamente que, se de um lado a pluralidade do intelecto é usada para sustentar a punição moralista no juízo final, ela também pode tanto sustentar a pluralidade democrática, ou não democrática também, do conflito de interesses e vontades, e também a própria fenômeno do aprendizado em que o professor tem uma opinião e o aluno tem outra, que eu não sei se é no De Magistro do Agostinho, eu não estou convencido que isso funcione exatamente assim, porque os dois têm o mesmo mestre interior, que é Jesus Cristo. Mas no Tomás, o professor e o aluno pensam diferente. E aí é isso, encerro por aqui. Espero que tenha chegado bem no limite, não estourado um pouco.